Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o nosso Espectro do Comunismo, chegando no final do ano de 2023 com uma gama de episódios sobre a tradição teórica e estratégica do marxismo, os debates sobre Trotsky contra Stalin, a questão palestina e muito mais que vocês podem acompanhar aqui pelo nosso canal do Ideias de Esquerda. Agradeço mais uma vez a todos que nos acompanharam nessa jornada de 2023. Peço a todos que curtam, compartilhem a nossa página do Ideias de Esquerda e nos ajude a impulsionar esse projeto para o ano que vem também. E como nós estamos chegando ao final do ano, eu queria fechar com chave de ouro o nosso programa com atenção voltada ao Marx e dedicar o nosso tempo agora aos Grundrisse, esses esboços da crítica da economia política redigidos pelo Marx entre agosto de 1857 e maio de 1858, que são fundamentais para compreender a teoria do valor, que antecipava a publicação do primeiro volume da sua obra magna, que seria O Capital, em 1867. Aqui eu estou com a edição da Boitempo dos Grundrisse, que foi publicado em 2011. Esse é um trabalho vasto de estudo e pesquisa do Marx, tem uma forma muito particular de redação e a sua própria escrita, né? Ele não foi pensado para publicação e, de fato, esse material ficou desaparecido depois da morte do Marx por muitas décadas, só foi descoberto depois da Revolução Russa, em função da pesquisa de muitos estudiosos soviéticos. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre os Grundrisse, vários intérpretes já tomaram um tema, alguns deles eu vou mencionar aqui, mas o meu objetivo não é exatamente entrar nas interpretações diversas que os Grundrisse tiveram, e sim no próprio texto do Marx, num aspecto particular, que é a elaboração da teoria do valor, no capítulo do Capital, que é uma das 3 sessões em que o Marx divide esses manuscritos. As outras 2 sessões são a introdução, que ficou muito famosa porque ganhou um destaque individualizado muito antes da publicação integral dos manuscritos, e o capítulo do dinheiro, que também é uma das outras 3 sessões dessa obra não publicada do Marx, vários dos componentes dos quais a gente vai encontrar depois no Capital. Então, é bem profundo a gente entrar nesse tema sobre economia política, usando os Grundrisse para continuar essa devassa sobre o pensamento do Marx aqui no nosso Espectro do Comunismo. Bom, gente, o Marx começou a escrever O Capital só muitos anos depois de iniciar os seus estudos rigorosos de economia política, pelo menos desde 1843, que foi um ano de inflexão no pensamento marxiano, em que ele escreveu A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. O Marx trabalhava com bastante intensidade nos estudos daquilo que posteriormente ele ia chamar a sua economia. Esses estudos tiveram uma interrupção durante alguns anos, os anos da Primavera dos Povos, aquele ciclo de revoluções burguesas que atravessou a Europa entre 1848 e 1849, em que o Marx se dedicou politicamente a pensar o programa da Revolução, cujos frutos foram não só o Manifesto do Partido Comunista, mas também a importante mensagem ao Comitê Central da Liga dos Comunistas de 1850. Bom, depois da derrota das revoluções na Europa, o Marx vai para Londres estudar os movimentos da economia e a relação dela com a luta de classes, para preparar melhor a classe trabalhadora para os seus próximos combates. Marx sentia uma necessidade cada vez maior de retomar pesquisas sobre a anatomia do sistema de produção capitalista, que ele tinha começado a meados dos anos 40, por instância do Engels, que já havia escrito alguns trabalhos importantes sobre essa questão, especialmente o esboço para uma crítica da economia política, que tinha deixado marcas profundas no próprio Marx. E aí a crise financeira de 1857 obrigou Marx justamente a voltar a trabalhar nesses estudos sobre economia política. Esse período foi um dos mais ricos, ou dos mais fecundos da elaboração intelectual do Marx. Em dezembro de 1857, ele escreveu uma carta ao Engels dizendo o seguinte, abro aspas aqui ao Marx, estou trabalhando como louco durante toda a noite e todas as noites, reunindo os meus estudos econômicos para que eu possa, ao menos, ter os fundamentos, os Grundrisse, claros antes do dilúvio. Fecho aspas aqui ao Marx. E justamente de agosto de 1857 até maio de 1858, Marx preencheu 8 cadernos que ficaram conhecidos por Grundrisse, que no alemão significa justamente fundamentos.
Esses manuscritos não eram compêndios das obras dos economistas, como eram os cadernos anteriores de estudos que o Marx tinha sobre economia, mas já era uma elaboração crítica sobre esses vários autores estudados, entre eles os clássicos, o Adam Smith, o David Ricardo, além dos principais fisiocratas franceses. E nessa mesma carta ao Engels, de dezembro de 1857, Marx dizia que ele estava empenhado em elaborar os fundamentos da economia política. Para o benefício do público, é absolutamente essencial elaborar o assunto a fundo, assim como é para mim mesmo, dizia o Marx, livrar-me desse pesadelo. Né? E aqui vale uma nota biográfica do nosso Marx para explicar justamente a causa desse pesadelo. Porque o fato era que o Marx tinha uma sensação desconfortável de que, agora que ele se encontrava finalmente preparado para trabalhar nos seus escritos econômicos depois de 15 anos de estudo, os movimentos turbulentos da realidade pareciam querer intervir e modificar o tabuleiro de toda a situação. O Marx era um revolucionário, acima de tudo. Ele sabia que era necessário elaborar teoricamente à luz da luta de classes real. E talvez as suas forças físicas não bastassem para essa tarefa. E isso incomodava, né, o Marx nesse momento que ele queria a todo custo colocar em prática todo aquele período de estudos anteriores, toda aquela gama de pesquisa que ele já tinha feito sobre economia política. E por isso, ele queria poder terminar a todo custo esse rascunho para dar uma forma acabada ao que viria a ser o Capital. E justamente em fevereiro de 1858, ele escrevia ao La Salle parte dessas preocupações. Ele dizia o seguinte, abro aspas, ao Marx: tenho trabalhado nas etapas finais há alguns meses, né, nas etapas finais desse manuscrito. Mas a coisa está indo muito devagar porque não se consegue dispor finalmente dos assuntos aos quais se devotou anos de estudos antes que eles comecem a revelar novos aspectos e demandar que se pense ainda mais. O trabalho que atualmente me preocupa é uma crítica das categorias econômicas, ou, se quiser, uma exposição crítica do sistema da economia burguesa. É ao mesmo tempo uma exposição e uma crítica do sistema, fecho aspas. Aqui é o Marx. Então vejam que o Marx se refere a uma exposição e a uma crítica do sistema econômico capitalista. Cada uma das três partes dos Grundrisse, né, que eu estava mencionando até então, contém esses elementos programáticos sobre a necessidade de aproveitar a próxima crise para elevar a consciência de classe dos trabalhadores, a fim de que uma nova onda revolucionária não passasse em vão. Né? Como eu disse, as três partes dos Grundrisse são compostas pela introdução, pelo capítulo do dinheiro e pelo capítulo do capital, que está centrado no processo de produção e circulação e que vão abordando conceitos-chave do marxismo como o mais-valor, as formas que precederam a produção capitalista e o próprio conceito social do capital. Né? Tudo isso nós vamos ver em seguida, porque eu vou me concentrar justamente nesse capítulo sobre capital que antecipa as grandes ideias que o Marx levantaria em 1867. Eu acho até interessante fazer um comentário sobre o destino biográfico dos Grundrisse, né, que ficou guardado e desconhecido por quase 70 anos antes de ser descoberto. Já em junho de 1858, o Marx começou a trabalhar na Contribuição à Crítica da Economia Política, né, que seria publicada em 1859, usando várias passagens dos Grundrisse, mas ele deixou de se referir a esses manuscritos logo em seguida. Marcelo Musto, que é um sociólogo estudioso da obra marxiana, diz que o Marx ele sempre tinha o hábito de se referir aos seus estudos precedentes. Só que nos manuscritos preparatórios do Capital não existe nenhuma referência aos Grundrisse, né? Embora ele claramente desenvolva, em 1867, vários dos conceitos que já estão ali nos Grundrisse em estágio mais do que embrionário, né? 10 anos antes. E mesmo o Engels parece que não teve contato direto com os Grundrisse em meio a toda aquela análise dos papéis, dos estudos deixados pelo amigo depois que ele faleceu em 1883. E o Engels, claro, como a gente sabe, se encarregou de organizar os papéis do Marx que se referiam aos outros volumes, aos volumes 2º e 3º do Capital, que o Engels seria o responsável por publicar logo em seguida. Então, o Engels também parece que não entrou em contato com esse material preparatório, esses manuscritos de 1857 e 58, e depois da morte do Engels, grande parte dos textos originais do Marx foram entregues ao Partido Social Democrata Alemão
em Berlim, onde eles foram tratados com extrema negligência, né, porque em um partido com tantos recursos, ninguém ficou responsável por organizar um inventário do legado intelectual do Marx, né, de modo que os Grundrisse continuaram desconhecidos do público junto a vários outros textos. A única parte desse legado, né, dos Grundrisse, que veio a público nesse momento foi justamente a introdução, né, a primeira parte dos Grundrisse, que o Karl Kautsky, um dos dirigentes da social-democracia alemã, publicou em separado no ano de 1903 na revista Die Neue Zeit, que era a revista teórica do Partido Social-Democrata Alemão, com uma breve nota dizendo que se tratava de um esboço incompleto, mas que oferecia um número vasto de novos pontos de vista, né? Assim dizia o Kautsky sobre a introdução aqui dos Grundrisse. Quem realmente colocou os Grundrisse em sua integralidade para leitura e conhecimento públicos foi, novamente, o dirigente bolchevique Davy Ryazanov, né, diretor do Instituto Marx Engels de Moscou, que ao tornar pública essa obra do Marx, né, depois que ele a descobriu nos papéis enviados por Berlim, ele escreveu o seguinte, abro aspas aqui ao Ryazanov: encontrei entre os textos de Marx uns 8 cadernos de estudos sobre economia. O manuscrito pode ser datado de meados dos anos 50 e contém os primeiros esboços de O Capital, cujo título ele ainda não havia cunhado na época, e representa também a primeira versão de sua contribuição à crítica da economia política, né, de 1859. Fecho aspas aqui ao Ryazanov. E depois desse trabalho editorial realizado pelo líder bolchevique, os Grundrisse tiveram uma ampla difusão no mundo, uma vasta fortuna crítica, sendo a principal análise aquela feita pelo trotskista ucraniano Roman Rozdolsky, né, que observou o seguinte no seu trabalho, que se chama Gênese e Estrutura de O Capital de Marx, uma obra publicada em alemão em 1968 e até hoje a principal monografia dedicada aos Grundrisse. Então o Rozdolsky diz o seguinte, abro aspas: em 1948, quando o autor deste trabalho teve a sorte de manusear um dos raríssimos exemplares dos Grundrisse, logo compreendeu que estava diante de uma obra fundamental para a teoria marxiana. Porém, pela forma do texto e, em particular, por sua linguagem, de difícil compreensão, compreendeu também que ele não alcançaria amplos círculos de leitores. Fecho aspas ao Rozdolsky. Então, assim ele se expressa sobre esse fato, né, que também, desse ponto de vista, dificultou um pouco a difusão dessa obra, desse rascunho que o Marx tinha utilizado para poder fundamentar os seus estudos e a própria redação final do Capital. Eu vou me referir então a esses aspectos que eu considero os mais importantes para a gente tratar sobre o capítulo do Capital, né, para que fique de alguma maneira mais compreensível para o pessoal que nos acompanha aqui no Espectro e também deixar um pouco desse legado dos estudos de economia política que o Marx realizou antes mesmo da publicação do Capital em 1867. Então, gente, é aqui nos Grundrisse que o Marx vai delinear pela primeira vez com esse nível de precisão a anatomia do sistema de trocas no capitalismo, o seu fundamento interno mais importante, que é a apropriação de trabalho alheio sem troca. Essa é uma expressão que o Marx vai usar várias vezes nos Grundrisse, que vai ajudar ele a explicar e também desenvolver de forma magistral os fundamentos da teoria do valor e do sistema de produção capitalista como esse sistema de extração de mais valor, de extração de trabalho excedente. São duas conclusões, eu diria, prioritárias, né, para a gente poder tirar nesse texto, né, que se refere ao capítulo sobre o capital. Uma dessas conclusões é que o que os capitalistas e os economistas oficiais chamam de relação de troca justa entre o produto do trabalho e o salário, o Marx revela que é uma ilusão, porque não existe troca aqui. O que existe é só a aparência da troca, que está fundada na realidade única, que é a apropriação de trabalho alheio sem nenhum equivalente. Isso Marx deduz a partir da desigualdade de origem, numa relação em que se troca trabalho objetivado, né, qualquer mercadoria já pronta, pela capacidade viva de trabalho, né, por trabalho em potência, que produz sempre um valor muito maior do que aquele que ele recebe em troca na forma de salário. Então, essa primeira ilusão é que o Marx busca desmistificar nesses estudos dos Grundrisse. Não há relação de troca, há uma relação de aparência de troca, em que o capitalista se apropria, sem nenhum equivalente,
do fruto do trabalho do trabalhador e da própria capacidade viva de trabalho. A segunda conclusão é que a forma da produção capitalista cria não as condições objetivas de trabalho para que o trabalhador se reproduza, né? As matérias-primas, os meios de produção, os meios de subsistência, mas ela cria a separação dessas condições objetivas de trabalho em relação ao trabalhador. Em outras palavras, o capital divorcia os trabalhadores dos meios de produção, né? Os separa de maneira enérgica, impede que os trabalhadores se comportem com esses meios de produção como propriedade sua, para em seguida aglomerar sob o seu próprio comando, sobre o comando do capital, a capacidade viva de trabalho com os instrumentos produtivos. E ela cria, assim, trabalhadores despojados, trabalhadores roubados, trabalhadores expoliados que estão obrigados a vender a sua força de trabalho para ter acesso a esses meios de produção que antes eram seus, né? O resultado dessa aparência do sistema de troca, que na realidade a apropriação de trabalho alheio sem equivalente é a realidade do capitalismo, é a separação total entre trabalho de um lado e propriedade do outro. Então, em base a essas conclusões de pesquisa, o Marx explica, né, a anatomia do capital e o seu funcionamento como um sistema produtivo que expolia e que despoja os trabalhadores. E esse é um sistema de produção que contrapõe permanentemente os trabalhadores livres, né, livres dos meios de produção, né, aquilo que é uma condição que coage os trabalhadores a vender a sua força de trabalho em função dessa falta de propriedade. Então, ela contrapõe permanentemente os trabalhadores às condições objetivas de trabalho que foram deles roubados, né? O processo histórico de desenvolvimento do capitalismo só aperfeiçoou essa expoliação permanente da capacidade viva de trabalho por meio da separação, né, entre o trabalhador e as suas condições objetivas de trabalho, que nas eras produtivas anteriores ao capital eram quase que uma extensão corporal, né, do trabalhador. E como esse é um esboço dos fundamentos de economia política, né, que seriam usados pelo Marx na escrita, na redação do Capital, a gente pode ver o Marx quase que explicando para si mesmo, né, elaborando e reelaborando várias vezes a mesma ideia em várias passagens. Algumas delas a gente percebe que ele está repetindo e aprofundando uma ideia que ele tinha estabelecido anteriormente, né? Todas as ideias que vão convergindo para entender o núcleo da teoria do valor na exploração capitalista. E como ele expõe essa série de soluções de relações produtivas anteriormente existentes, né, nos estágios de desenvolvimento econômico, a gente vai vendo o caminho pelo qual foi passando a dissolução da relação do trabalhador com a terra, depois a dissolução da relação do trabalhador com seus próprios instrumentos de produção e também a dissolução do trabalhador, né, ou da relação do trabalhador com seus próprios meios de subsistência. Até o ponto que a gente compreende que tudo aquilo que o capitalista tem para oferecer um emprego, né, ao trabalhador é produto do próprio trabalho dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador produz a propriedade do capital que o vai dominar, né? Marx sintetiza assim essa questão da aparência de que é o capitalista que apresenta todas as condições da produção já prontas. Ele diz o seguinte, abro aspas aqui ao Marx: isso aparece de tal modo que precisa ter havido uma acumulação por parte do capitalista que o capacita a colocar o trabalhador para trabalhar e mantê-lo eficaz, mantê-lo como capacidade de trabalho viva. Aí o Marx segue. Tão logo o capital e o trabalho assalariado são postos como seu próprio pressuposto, a questão se apresenta de tal modo que o capitalista, além dos fundos de matéria-prima e meios de trabalho necessários para o trabalhador se reproduzir, produzir os meios de subsistência necessários, realizar o trabalho necessário, possui um fundo de matéria-prima e de meios de trabalho em que o trabalhador realiza o seu trabalho excedente, em que ele produz o lucro do capitalista. Em uma análise mais detida, a questão se configura de tal forma que o trabalhador cria constantemente um duplo fundo para o capitalista, uma parte da qual satisfaz continuamente as condições de sua própria existência e a outra as condições de existência do capital. No capital excedente, tudo é real, atual, cada elemento seu se apresenta uniformemente como trabalho alheio objetivado e apropriado pelo capital, apropriado sem troca, sem ceder por ele nenhum equivalente. Finalmente, daí é deduzido o eterno direito do capital aos frutos do trabalho alheio, ou melhor dizendo, o seu modo de aquisição é desenvolvido a partir das leis simples e justas da troca de equivalentes. Fecho aspas, aqui é o Marx.
Então Marx está deixando claro aqui que o capitalista não adianta nada que é dele ao processo produtivo, nada que não seja já fruto do trabalho roubado, que ele roubou do trabalhador. Agora, todo mundo aqui vai poder esclarecer para os familiares de direita nas suas ceias natalinas que não é o capitalista que dá emprego, é o trabalhador que, uma vez roubado em seu produto, permite a existência do capitalista. Muito bem, gente. Então agora nós vamos para as reflexões do Marx sobre os meandros desse processo produtivo. Nos Grundrisse, o Marx, é sempre bom lembrar, faz uma das primeiras definições do mais-valor, né, a sua descoberta mais magistral, que vai ser profundamente desenvolvida de maneira acabada no volume 1 do Capital, publicado em 1867. Aqui nos Grundrisse, o Marx diz que é importante determinar a natureza do mais-valor como equivalente do tempo de trabalho absoluto ou relativo posto em ação pelo capital para além do tempo de trabalho necessário. Fecho aspas aqui essa definição do Marx. Ou seja, ele determina aqui aquele valor adicional que é produzido quando se ultrapassa na produção o tempo de trabalho necessário para a reprodução das condições de vida do trabalhador. Né? Valor esse apropriado pelo capital, sem nenhum equivalente, sem nenhuma remuneração, extraído e roubado do trabalhador e que condiciona a existência de todo o modo de produção capitalista. Então, independentemente de qualquer mercadoria individualizada, o que o sistema capitalista gera permanentemente é mais valor, trabalho excedente. Né? O Marx também bate o martelo nessa definição aqui nos Grundrisse. E daqui já fica cristalino que não existe uma relação de troca justa entre o capitalista e o trabalhador. Né? O salário que o trabalhador recebe é somente uma parte, e uma parte bastante minoritária, da jornada de trabalho viva que ele exerceu, sendo a parte majoritária entregue gratuitamente ao capitalista. É desse valor excedente, a porção da jornada de trabalho não paga pelo empresário, que o capital se valoriza e se enriquece, ainda que a taxa de lucro não seja o mesmo, né, que a taxa de mais-valor. Existe uma separação, uma diferenciação entre esses dois conceitos. Né? O Marx explica dessa maneira, né, esses conceitos e essa visão sobre o mais-valor nos Grundrisse. Abro aspas aqui. O produto excedente, em sua totalidade, aparece agora como capital excedente, isto é, valor de troca autonomizado que se confronta com a capacidade de trabalho como seu valor de uso específico. Assim, o valor excedente ou produto excedente nada mais é que o excesso do trabalho sobre o trabalho necessário. Esse valor novo, que confronta o trabalho vivo como capital, como valor autônomo que se troca com ele, é o produto do próprio trabalho. Fecho aspas ao Marx. Isso é muito interessante, porque nos Grundrisse o Marx concretiza muitos dos elementos da alienação do trabalho que ele já tinha esboçado em termos mais filosóficos nos manuscritos de Paris de 1844. E agora a gente vê esse aprofundamento à luz da realidade econômico-produtiva, o que eleva ainda mais a potência filosófica do pensamento marxiano. Né? Não é só o trabalhador que vivifica o produto ao se alienar nesse produto, mas ele constrói, assim, as capacidades do domínio produtivo do capital sobre ele ao mesmo tempo. Né? E é aqui que nos Grundrisse o Marx aprofunda também o conceito do capital. Né? O capital entendido como domínio sobre a capacidade viva de trabalho. Vamos ver um pouco como ele trata disso relacionado com a separação entre o trabalhador e as condições objetivas de trabalho, né? E a produção excedente de tudo que o capital precisa para seguir explorando e valorizando o seu próprio capital. Né? Lembram que eu disse antes que o capitalista não adianta nada ao processo produtivo que ele já não tenha antes roubado do trabalhador? Aqui o Marx justamente explica que a matéria-prima e os instrumentos utilizados no processo produtivo são reproduzidos continuamente pelos trabalhadores, de modo que o fruto do seu trabalho não é só roubado pelo capitalista, mas é utilizado pelo capitalista para continuar esse processo de escravização assalariada. Essa reprodução permanente das condições de roubo do trabalho tem consequências na definição do capital, né, como resultado de um trabalho que se defronta de maneira hostil contra o trabalhador. O próprio Marx define de maneira magistral, né, esse movimento, numa série de páginas dedicadas a esse processo. Vou mencionar aqui uma dessas passagens, para a gente entender exatamente o pensamento do Marx nessa etapa, né, do seu desenvolvimento. Então, abro aspas aqui ao Marx.
a estranheza das condições objetivas do trabalho, perante a capacidade de trabalho viva, que chega ao ponto em que essas condições confrontam a pessoa do trabalhador na pessoa do capitalista, essa dissociação, essa separação absoluta entre a propriedade, isto é, as condições materiais do trabalho, e a capacidade de trabalho viva, aparece igualmente como produto do próprio trabalho. Pois pelo próprio novo ato de produção, o trabalho excedente e, em consequência, o valor excedente foram postos como capital, como valor de troca, confrontando de maneira autônoma e indiferente a capacidade de trabalho viva. Fecho aspas, aqui é o Marx. Ou seja, o Marx constata que, ao não pertencer ao trabalhador, o produto do seu trabalho lhe serve de instrumento hostil, de escravização assalariada no modo de produção capitalista. A capacidade de trabalho, então, não sai mais rica do processo, ela sai mais pobre do que ela entrou nesse processo de produção, porque ela não só fabricou as condições de trabalho como condições pertencentes ao capital, mas reproduziu as condições de exploração capitalista. E por isso Marx define o capital como domínio sobre a capacidade de trabalho viva, como valor dotado de poder e vontade próprios que se opõe ao trabalhador. E filosoficamente é uma forma altamente sofisticada, né? A maneira como Marx explica esse antagonismo entre as classes a partir da posse dos frutos do trabalho, né? Que ao não pertencer aos trabalhadores, necessariamente atuam como utensílios para sua exploração, né? Os próprios frutos do trabalho são utensílios para a exploração dos trabalhadores, daqueles que os produzem, né? Porque eles estão nas mãos dos capitalistas. E a indicação é que se esses frutos do trabalho forem recuperados na luta de classes para as mãos dos trabalhadores, se colocaria um obstáculo existencial à continuidade do capitalismo. Então, gente, para recapitular esses dois pontos que o Marx expôs no capítulo sobre o capital nos Grundrisse. As condições objetivas do trabalho aparecem como produto do próprio trabalho, né? O que os capitalistas possuem para iniciar a produção é o que eles já roubaram do trabalho excedente não pago dos trabalhadores. Se o capital aparece como produto do trabalho também aparece como capital, que se define como domínio e comando do trabalho morto sobre o trabalho vivo, do capitalista sobre o trabalhador. E também o produto do trabalho aparece como propriedade alheia, como modo de existência autônomo, contraposto ao trabalho vivo, dotado de alma própria pelo trabalho vivo e que se fixa diante dele como um poder estranho. Ou seja, o que é produzido e reproduzido novamente pelos trabalhadores não é só a existência dessas condições objetivas de trabalho, mas a sua existência como valores autônomos e estranhos ao trabalhador, que não pertencem ao trabalhador porque pertencem a um sujeito estranho e contraposto ao trabalhador. Bom, esse diagnóstico teórico é muito importante, porque agora nós vamos ver a maneira sutil com que o Marx coloca nesses manuscritos de estudos econômicos, a visão que ele tinha sobre a necessidade de reverter a autonomia dos meios de produção em relação ao trabalhador, né? Para que os trabalhadores recuperem esses meios de produção contra o capital, se tornem novamente os senhores desses meios de produção contra o capital, que, como ele disse em 1848, no Manifesto Comunista, cria os seus próprios coveiros a partir desse processo produtivo. E como é que se dá esse processo produtivo, né? O Marx ele vai mostrando que esse processo se dá com a apropriação permanente de trabalho alheio sem troca. Vocês vão lembrar que eu disse que ele repete várias vezes, né, esse conceito para esclarecer a si mesmo a ideia central dessa pesquisa, que é descobrir um mais-valor, né? Ele dá até um exemplo para a gente poder pensar sobre esse desenvolvimento, né, do capital excedente. Ele separa, né, nesses estudos o capital excedente 1 e um capital excedente 2, que seria o resultado do primeiro. O pressuposto do capital excedente 1 eram os valores postos em circulação pelos capitalistas.
Os economistas em geral pensam que esse valor caiu do céu, né? Que sempre pertenceu originariamente ao capitalista, que ele usa a sua fortuna, que não se sabe de onde surgiu, para iniciar a sua empresa. E aqui o Marx vai mostrar o contrário. Quando ele vai dizer que o pressuposto do capital excedente 2 é nada mais do que a existência desse capital excedente 1, ou seja, de que o capitalista já se apropriou de trabalho alheio sem troca. Mas na sua origem, esse também é o caso, porque o que o capitalista trocou, nesse caso, não foram valores que ele originalmente pôs em circulação de um fundo próprio, mas trabalho objetivado alheio que ele já tinha se apropriado sem qualquer equivalente dos trabalhadores. O capitalista vai sucessivamente roubando trabalho alheio para continuar permanentemente esse processo de produção, permanentemente esse processo de compra de trabalho vivo para valorização do seu capital. Então o conceito que o Marx quer transmitir para a gente aqui é que a apropriação passada de trabalho alheio aparece agora como uma condição simples para nova acumulação de trabalho alheio. É um processo que se repete permanentemente. O fato de que o trabalho humano objetivado em mercadorias seja propriedade do capitalista aparece como a condição para que ele possa se apropriar de novo, permanentemente, de capacidade de trabalho viva sem nenhum equivalente. E o Marx sintetiza essa ideia na seguinte passagem: o direito de propriedade do capital se converte dialeticamente no direito sobre produto alheio, no direito de propriedade sobre o trabalho alheio, o direito de se apropriar de trabalho alheio sem equivalente, e por parte da capacidade de trabalho viva, na obrigação de se relacionar com o seu próprio trabalho como propriedade alheia. A troca é assim por aparência, uma vez que a parte do capital trocada por capacidade de trabalho viva, salário, é, em primeiro lugar, ela própria, trabalho alheio apropriado sem equivalente. E, em segundo lugar, ela tem de ser reposta por um excedente pela capacidade de trabalho viva. Fecho aspas aqui ao Marx, ou seja, essa relação de troca está completamente cancelada, porque quem paga o salário do trabalhador e o lucro do capitalista é o próprio produto do trabalho. Então, o que o Marx quer dizer aqui, né, em toda essa série de reflexões que estão aparentemente restritas à economia sobre o processo produtivo? O Marx quer se opor àquela noção de que sempre foi assim, que os trabalhadores sempre estiveram separados dos seus meios de produção e que estes sempre apareceram como propriedade exclusiva daqueles que não trabalham. Em outras palavras, nos Grundrisse, o Marx faz um esforço científico de apreensão histórica do processo de formação do sistema capitalista, que ele entende como um mero estágio, um estágio passageiro do desenvolvimento histórico da humanidade, uma etapa econômica que precisa ser superada pela sociedade humana, que pode ser superada pela sociedade humana. Inclusive, num dos itens desse capítulo sobre o capital, que se chama Formas que precederam a produção capitalista, o Marx se refere a uma quantidade de relações sociais prévias nas sociedades antigas e medievais, em que o trabalhador se relaciona com as condições objetivas do seu trabalho como propriedade sua, ou seja, totalmente distinto daquilo que a gente vê no modo de produção capitalista. E se esse moderno sistema de produção nem sempre existiu, a conclusão do Marx é que ele não é eterno. Ele responde a uma fase da história, como os demais modos de produção na história humana, que desapareceram em determinado ponto. E aqui a gente pode ver a dimensão política, não só econômica, inscrita nos Grundrisse, né, que geralmente são relegados a notas marginais pelos intérpretes, mas que para o Marx era um aspecto central. Vejam essa passagem notável que o Marx desenvolve aqui sobre as condições materiais do trabalho e as possibilidades de superação do sistema capitalista. No meio das reflexões sobre o capital, ele diz o seguinte: reconhecer os produtos como seus próprios produtos e julgar a separação das condições de sua efetivação como algo impróprio e imposto à força, isto é uma consciência formidável, produto ela própria do modo de produção fundado no capital e o dobre de finados desse próprio modo de produção. Da mesma maneira que com a consciência do escravo de que ele não pode ser a propriedade de um terceiro, com a sua consciência como pessoa, a escravidão só pode continuar vegetando em uma existência artificial e deixou de poder continuar sendo a base da produção. Então, gente, veja que coisa absolutamente espetacular. O Marx estabelece aqui que, na medida em que os trabalhadores considerem
conscientemente como injusta a situação em que as condições e os produtos do seu trabalho sejam apropriados por uma classe que os explora e os trabalhadores queiram, de modo decidido, lutar para se reunir novamente com seus meios de produção, a gente vai ouvir o dobre de finados para esse modo de produção capitalista. Então se trata de um elemento político claro dos Grundrisse, né, os esboços de economia que o Marx escreveu como fundamentos para o capital. E é um claro testemunho da relação entre economia e política revolucionária no pensamento do Marx. Esse tipo de relação que é multiplicado no Capital, em que o estudo da anatomia do nosso sistema produtivo está intimamente ligado com a necessidade de erguer uma guerra pela sua superação. E claro, como a gente está falando dos Grundrisse, não poderia deixar de mencionar que as conclusões econômicas, ou esse estudo concreto do sistema econômico burguês e a sua crítica revolucionária no Marx, está intimamente ligada à forma da dialética marxista, né? Que inverte ou coloca do avesso a dialética hegeliana, que foi a base filosófica do Marx nos seus anos de formação. Na introdução dos Grundrisse, no item chamado Método da Economia Política, o Marx vai explicar os fundamentos filosóficos dessa abordagem da crítica do sistema capitalista. E ele diz isso, ele desenvolve essa ideia filosófica em debate com a tradição hegeliana. O Marx diz o seguinte, abro aspas ao Marx, o concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, a unidade do diverso. Por essa razão, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como resultado e não como ponto de partida, apesar de ser efetivamente o ponto de partida. Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, que se aprofunda em si e se movimenta a partir de si mesmo, enquanto o método de ascender do abstrato ao concreto é somente o modo do pensamento de se apropriar do concreto, de reproduzi-lo como um concreto mental, mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto. Fecho aspas, aqui é o Marx. Ele está tirando essas conclusões metodológicas e dialéticas a partir dos fundamentos do próprio estudo que faz sobre a realidade da economia política. Porque para o Hegel, o movimento dialético era aquele de aproximação sucessiva da consciência com o objeto real, para eliminar a inadequação entre o conceito e o objeto. O Marx aqui está explicando nos Grundrisse que esse é o movimento que a mente humana utiliza para se apropriar do concreto no pensamento, mas apropriar-se do concreto e reproduzi-lo na mente não é o mesmo que gerar o concreto na própria cabeça. O concreto precisa ser estudado meticulosamente na sua própria realidade. E ao explicar isso, Marx está despindo a dialética da sua forma mística hegeliana. E o Marx conclui, como parte dessa reflexão sobre a filosofia, o seguinte, abro aspas, por essa razão, para a consciência, para a qual o pensamento conceitualizante é o ser humano efetivo, o movimento das categorias aparece como o ato de produção efetivo, cujo resultado é o mundo real. O todo, como um todo de pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível. Fecho aspas. Ou seja, por Marx, então, o equívoco está em confundir o retrato da matéria no pensamento, a reprodução do mundo real na mente humana, como se a percepção mental do mundo fosse a gênese do mundo real. E aqui nos Grundrisse ele está fazendo o exato oposto. Ele está observando o mundo real para mostrar que a partir dele é que nós podemos tirar todas as conclusões necessárias ao conhecimento anatômico do nosso sistema econômico, por exemplo, para poder subverter esse sistema econômico. Sempre isso, esse aspecto da transformação da realidade está inscrita no pensamento filosófico do Marx. Ele faz os estudos sobre o capital para poder entender a maneira de subverter esse sistema de produção e abrir caminho para um outro estágio de desenvolvimento da humanidade. Então, essa apropriação da realidade na cabeça que o Marx tratou de fazer com a economia política burguesa devia prestar contas à realidade, né? Especialmente na batalha pela transformação revolucionária dela. E a filosofia tem essa tarefa, né? Ou esse acerto de contas com a realidade. Os Grundrisse têm essa grande importância histórica, né? Esse passo gigantesco que ele representou para a constituição do socialismo científico, sendo um dos textos mais densos e estimulantes do Marx, com inúmeras observações sobre temas que ele mesmo não conseguiu desenvolver em outras partes da sua muito vasta obra, e que vão ficar desenvolvidos de maneira acabada
no próprio Capital de 1867, né, no primeiro volume, quando ele publica essa obra magistral. Então, gente, eu queria pegar nesse episódio esses aspectos mais centrais do capítulo sobre o capital, da teoria do mais-valor, né, nos seus fundamentos, do trabalho excedente, das formas precedentes de desenvolvimento da sociedade humana e mostrar que para o Marx a história é um processo aberto, que poderia se desenvolver para estágios de desenvolvimento econômico muito superiores ao capitalismo. E claro, para isso Marx sempre unificava a economia com a política, inclusive aqui nos seus manuscritos de pesquisa, né, nos Grundrisse. Claro que esse é um tema que eu vou voltar várias vezes, a gente não conseguiu esgotar nesse episódio as elaborações que o próprio Marx faz nos manuscritos 57 e 58, mas no decurso desse novo ano que chega, né, de 2024, nós com certeza vamos voltar nesse mesmo tema da economia política. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio dedicado aos Grundrisse. Agradeço todo mundo que pôde ver, que curtiu, compartilha também a nossa página do Ideias Esquerda. Então, até a próxima, pessoal.